Olá, todas e todos. Aqui quem fala é o professor Alex Mota dos Santos para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede. No vídeo de hoje mostrarei uma aplicação do QGIS juntamente com o Random Forest para a classificação de imagens. Em síntese, o Random Forest é um classificador de conjunto que produz várias árvores de decisão usando subconjunto selecionado aleatoriamente de amostras e variáveis de treinamento. Recomendo a leitura desse texto, que é um artigo de revisão, Random Forest in Remote Sensing. Aqui eu tenho o QGIS e as imagens que eu vou usar para essa prática são 6 bandas do Landsat 8. Eu iniciarei esse vídeo pelas configurações necessárias. Então vamos aqui em complementos. Você vai colocar SCP, Semi-Automatic Classification Plugin. Lembro que já temos alguns vídeos explicando como se usa esse plugin. Aqui, quando o SCP estiver instalado, você vai em Band Processing Random Forest, navegue até Settings, Processing Settings. Em ESA Snap GPT, você deve ter instalado o Snap e aparecer aqui o caminho. Para esse processo, eu deixo na descrição desse vídeo esse link, você vai baixar este arquivo. Muito bem, feitas as considerações, partimos para a prática. O primeiro passo, então, é selecionarmos as bandas. Então, em Band Set, dá um refresh aqui, você vê que não aparece nenhuma banda. Eu farei uma composição colorida, raster, miscelânea mosaico. Tem um vídeo já explicando como que se faz uma composição colorida. Selecionei todas as bandas, cliquei em coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada, mandei executar, não vou salvar. Posso vir aqui, botão direito propriedades, vou escolher a banda 4, 5 e 6, que apresenta uma composição falsa cor mais amigável. Então, o próximo passo é, retornamos aqui em Band Set para selecionar. Então, refresh, está aqui mesclado. Estão aqui as bandas. Vou selecionar o sensor, que é o Landsat Sensor OLI. Não preciso, eu executei, mas não há necessidade. Você retorna em SCP, ou então, nesse botão aqui, olha, o semi-automático, para você criar o seu arquivo de amostras. Então você vai em Create a New Training Input. Então eu vou clicar aqui, olha, amostras finais, porque eu já fiz alguns testes. Pronto, está aqui o caminho. Agora eu vou trazer as minhas classes. Vou mudar aqui, vou retornar aqui. Estava assim porque eu estava processando agora há pouco. Agricultura. Então vou selecionar, pegando aqui, ó, Create Array, vou dar um zoom e vou pegar agricultura. Agricultura, tá aqui. Eu vou colocar agricultura irrigada, coletando as amostras. Esse procedimento pode demorar um pouquinho, então eu vou coletar algumas, parar o vídeo e volto em seguida. Então vou pegar aqui e vou salvar. Tendo em vista que a minha área é pequena, eu vou coletar só essas duas amostras para a irrigada. Agricultura outras. Então, vou generalizar. Agricultura outras. C2. MC2. Salvar. Está feito. Vou mudar a outra classe. Vou criar outra classe água. 3. C3. Água, eu tenho apenas esse polígono. Vegetacão, vou pôr assim, vegetação, 4, 4, e vou coletar essa amostra aqui imensa. Lembre-se que quanto mais preciso, mais detalhado, mais minucioso a coleta de amostras, melhor o seu processo de classificação. Pegarei essa amostra. Aqui, como eu deixei esse preto aqui, eu vou colocar esse não atribuído, 5,
5 e vou dar uma classe para isso aqui. Agora, pessoal, eu vou mudar a cor das minhas classes. Olha, eu seleciono todas, vou clicando, botão direito, Change Color, a agricultura, vou deixar aqui em amarelo, a agricultura outra eu vou deixar aqui em verde, água eu vou colocar azul, vegetação um verde mais escuro, e a outra aqui vou deixar Change Color, deixar preto mesmo, tudo bem? Bem, coletadas as amostras, você retorna em SCP, aqui em Band Process mesmo, você tem o Render Forest, está aqui, Render Forest, seleciona Input Set, você pode deixar 1, use macro, porque lá você criou os nomes em macro, número de treinamento simples, pode deixar esse valor, você pode avaliar a classificação, nesse procedimento, o QGIS vai gerar a imagem classificada e vai gerar um outro arquivo com uma variação de tons em que tons mais altos significam que a classificação está mais adequada. Eu vou salvar a classificação então e vou mandar rodar. Vou chamar aqui de Forest, Random Forest. Bem, por fim, ele vai me dar esta janela com todas essas informações sobre o procedimento, a acuracidade, correlação, o erro, todas as informações estão aqui. Além disso, o processo de classificação da imagem, então você tem a imagem classificada com as cores que você atribuiu, e além disso, você tem esse arquivo em que você tem a variação de 0.4 para áreas escuras a 1. Pessoal, esse dado aqui ele é interessante. Vejamos, os dados próximos a 1, ou seja, que estão em branco aqui, eles foram classificados de uma forma adequada. E os dados escuros, você pode obter novamente as amostras, pois eles não deram uma boa contribuição para o classificador. E isso ocorreu no meu exemplo por quê? Bem, na minha área eu tenho várias tipologias de agricultura. Alguns pivôs estão irrigados com cultivo, ainda estão na fase do plantio. Então toda essa diferença ela foi generalizada em duas classes. Portanto, no trabalho de vocês, quanto mais amostras, mais adequado e mais branca essa imagem aqui vai ficar. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.